Capacitação sobre terapia nutricional e cuidados de enfermagem. A terapia nutricional tem como objetivo o tratamento e recuperação de lactentes, crianças, adultos e idosos em risco nutricional. São fatores que elevam o risco nutricional: idade, ganho ou perda de peso, incapacidade de ingestão das necessidades nutricionais diárias, tempo prolongado de ingestão, patologias e perdas aumentadas como diarreias e vômitos. Para definir a via de suporte nutricional é necessário avaliar o risco de aspiração principalmente em pacientes idosos, pacientes com câncer de cabeça e pescoço, paciente com doenças neurológicas, AVE, e demência. Deve-se avaliar também o risco de síndrome de realimentação, uma complicação ameaçadora à vida, que ocorre após jejum prolongado em pacientes desnutridos ou após processos catabólicos graves. São sinais da síndrome de realimentação: hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia e deficiência de tiamina. Desnutrição. A desnutrição é o estado resultante da falta de ingestão ou baixa absorção de nutrientes, levando à diminuição da massa muscular e perda celular, além da redução na funcionalidade e estado mental. Afeta negativamente no desfecho clínico. Suas causas podem ser fatores, de forma isolada ou combinada, como privação alimentar, baixa absorção de nutrientes, doenças, idade avançada. Dos grupos de risco para a desnutrição destacamos os idosos, pacientes oncológicos e pacientes com doença renal. A desnutrição atinge até 15% dos pacientes idosos em domicílio e até 65% dos idosos internados em hospital. Afeta até 80% dos pacientes oncológicos e 70% dos pacientes com doença renal crônica. A equipe multidisciplinar de terapia nutricional EMTN é composta por médicos, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros e fonoaudiólogos. A EMNT realiza avaliação nutricional, determinação das necessidades, prescrição, treinamento e orientação de outros profissionais. Deve promover nutrição otimizada para todos os pacientes, especialmente os que necessitam de via enteral ou parenteral, resultando em menor número de dias de internação, redução do tempo de uso de antibióticos e redução de custos. A prescrição deve ser atualizada em sistema de prontuário eletrônico com data vigente. As adequações nutricionais registradas em prontuário e repassadas ao SND lactário. Ofertar apenas na consistência adequada de acordo com as necessidades atuais do paciente. Deve ser prescrito o equipo de dieta quando em sistema aberto. Não lavar o equipo conectado ao paciente. Vias alimentares. A via oral é mais fisiológica, associada a maior conforto e satisfação do paciente durante internação. Devem ser específicas para o perfil do paciente, exemplos: paciente diabético, paciente hipertenso, paciente renal conservador, paciente renal dialítico, paciente hepatopata, dieta hipolipídica e outros. Tipos de dieta classificadas quanto a consistências: líquida restrita, líquida completa, pastosa homogênea, papa heterogênea, branda, livre, líquidos espessados, sopas, mingau. A via enteral é indicada para pacientes que não podem ou não conseguem se alimentar por via oral ou em casos que a alimentação habitual não atende às necessidades nutricionais, sendo fundamental na recuperação e manutenção do estado nutricional. As dietas enterais podem ser classificadas quanto ao sistema, em sistema aberto e sistema fechado. A nutrição enteral em sistema aberto requer manipulação prévia à sua administração. A nutrição enteral em sistema fechado é industrializada, estéril, acondicionada em recipiente hermeticamente fechado e apropriado para conexão ao equipo de administração, apresentando menor risco de contaminações. As dietas enterais também podem ser classificadas quanto ao teor de macronutrientes em hipo, normo ou hiperproteica, lipídica ou glicídica. Quanto ao teor energético em hipo, normo ou hipercalórica. Quanto à complexidade dos macronutrientes em poliméricas, oligoméricas ou elementares. Existem também as fórmulas infantis. Suplementação. É indicada para pacientes com risco de desnutrição ou para pacientes previamente desnutridos. Pacientes com sarcopenia.
Condição clínica comum em idosos em que ocorre a perda de massa muscular e perda de funcionalidade simultaneamente. Pacientes que apresentam demanda metabólica aumentada, como no caso de pacientes gravemente enfermos porém estáveis hemodinamicamente, dialíticos, pós-operatório de grandes cirurgias, entre outras condições clínicas em que o organismo é levado a situações de grande consumo calórico proteico. Pacientes com lesões por pressão. Pacientes com câncer, desde que não afete órgãos responsáveis pela deglutição ou absorção. Pacientes em preparo pré-operatório e pacientes com aceitação da dieta oral menor que 60%. Os tipos de suplementos são: suplemento hipercalórico, normocalórico e normoproteico DM, hiperproteico, padrão pediátrico, módulos de proteína, módulo de fibra, módulo de carboidrato, e o suplemento TCM, triglicerídeos de cadeia média. Aporte nutricional inadequado. Dietas suspensas e não realização da suplementação leva a oferta calórico-proteica inadequada para o paciente. Consequências: instabilidade glicêmico-insulínica, oferta hídrica inadequada, surgimento de lesão e piora na cicatrização, tempo de internação prolongado, complicações relacionadas à dieta. Obstrução da sonda. Provoca resistência para administrar a água, medicação ou dieta enteral. Resulta da lavagem inadequada e medicamentos aderidos à sonda. Para evitar obstrução, não administrar medicamentos com a dieta e nem vários medicamentos de uma só vez. Diarreia. Presença de 3 ou mais evacuações ao dia, com fezes líquidas em grande quantidade. Tem como causa a velocidade de administração muito rápida, higiene inadequada durante a manipulação e preparo das dietas, uso de alguns antibióticos e certos medicamentos. Para evitar esta complicação, deve-se investigar fatores de risco como contaminação, quadros infecciosos e patológicos ou perda de função intestinal, possivelmente proveniente da própria doença. Verificar a temperatura em que a dieta está sendo administrada. Constipação. Presença de fezes endurecidas ou ausência de evacuação por um período superior a 3 dias. Devido à alimentação pobre em fibras. Hidratação insuficiente. Pacientes com pouco movimento durante o dia ou acamados que possuem menor mobilidade intestinal. Deve-se adequar a hidratação e ingesta de fibras. Cuidados de enfermagem com a sonda nasoentérica. Avaliar fixação, integridade e posicionamento da sonda antes do início da dieta. Manter cabeceira elevada entre 30 graus a 45 graus para reduzir risco de broncoaspiração. Realizar desinfecção com álcool 70% sob fricção das conexões de sondas e equipos antes da manipulação. Lavar sonda com 20 ml com água filtrada antes e após da administração de dietas de horário, de medicações e se houver necessidade de pausar dieta durante manipulação ou realização de procedimentos. Realizar troca do equipo de dieta e água a cada 24 horas, identificando data e hora. Não tracionar a sonda. Administrar dieta conforme prescrição médica, tipo e vazão. Zelar pela higienização das bombas de infusão. Zerar a bomba de infusão sempre que iniciar novo frasco de dieta, registrando o volume infundido. Guardar fio-guia na embalagem da sonda para utilização em casos de necessidade de repassar sonda nasoentérica. Realizar os 13 certos para a administração de dietas e medicamentos. Os 13 certos para a administração de dietas e medicamentos. Prescrição certa. Paciente certo. Medicamento certo. Validade certa. Forma apresentação certa. Dose certa. Compatibilidade certa. Orientação ao paciente certa. Via de administração certa. Horário certo. Tempo de administração certo. Ação certa. Registro certo. Ostomias de alimentação. As ostomias são comunicações diretas de órgãos com o meio exterior. São criadas artificialmente por procedimentos cirúrgicos. A gastrostomia comunica o estômago com o meio externo, e a jejunostomia comunica o jejuno com o meio externo.
Elas são utilizadas para a realização de nutrição enteral em pacientes com obstrução ou patologias da parte superior do trato gastrointestinal. Cuidados de enfermagem com ostomias de alimentação. Manter o local de inserção do bottom ou sonda sempre limpo e seco. Avaliar diariamente a presença de vazamentos de secreções gástricas ou dieta, além de sinais flogísticos, eritema, edema, dor, febre. Aplicar protetor cutâneo ou creme barreira ao redor do estômago. Realizar troca de curativo com gaze e limpeza diariamente com soro fisiológico a 0,9%. Não tracionar a sonda. A fixação desta é por balonete. Não pinçar ou clampar o tubo com pinça, utilizar o dispositivo da própria sonda. Manter sonda fechada quando não estiver em uso. Nutrição parenteral. É administrada por via intravenosa que fornece nutrientes a pacientes que não conseguem absorvê-los adequadamente pelo trato digestivo. A fórmula é apresentada em solução ou emulsão aterogênica composta por carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais. E sempre acondicionada em recipiente estéril. Visa a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. Cuidados de enfermagem na nutrição parenteral. É de responsabilidade do enfermeiro administrar a nutrição parenteral e realizar a prescrição dos cuidados de enfermagem no nível hospitalar, ambulatorial e domiciliar. Deve ser realizado em acesso venoso central se a osmolaridade da solução for maior que 800 miliosmoles por litro. Em casos de osmolaridade menor que 800 miliosmoles por litro, poderá ser realizada em acesso venoso periférico. O frasco deve ser acondicionado na geladeira até o início da infusão. A nutrição parenteral é fotossensível, devendo ser protegida contra a luz através de plástico específico. Checar todos os dados da prescrição de nutrição parenteral total e prescrição padrão para realizar antes da administração e para realizar evolução. Considerar os cuidados na manipulação do acesso venoso central para reduzir contaminação. Realizar desinfecção das conexões do catéter com álcool 70% antes e após a manipulação. A nutrição parenteral deve ser infundida por bomba de infusão, com volume rigorosamente controlado. A permanência máxima da bolsa de nutrição parenteral é de 24 horas, devido ao risco de crescimento bacteriano, devendo sempre se atentar à troca. Deve-se conferir o rótulo e dados do paciente ao receber a bolsa para infusão. O equipo deve ser trocado a cada 24 horas junto com cada bolsa. Horário padrão de início da nutrição parenteral conforme protocolo: 20 horas. Deve-se atentar à conexão da bolsa ao equipo para não perfurar a bolsa e ocorrer vazamentos. Deve-se evitar interrupções na infusão da nutrição parenteral, inclusive no encaminhamento para procedimentos e exames. Observar sinais e sintomas de bacteremia, e se suspeita de contaminação, comunicar médico plantonista e registrar em prontuário. Cuidados gerais. Checar se a dieta está de acordo com as necessidades do paciente. Checar a dieta sempre quando iniciar novo frasco. Realizar registro de enfermagem. Utilizar equipos padronizados para cada fim. Equipo para dieta enteral. Equipo para administração de água. Equipo para soroterapia. Referências bibliográficas.